Olá galera, seja bem-vindo ao Contos do Reddit 5. Aqui no canal do YouTube a gente traz a história completa para vocês, então assista aí e tamo junto. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Faz 4 anos que eu trabalho como babá dos filhos da família mais rica da minha cidade, os Harrison. A senhora Harrison me trata como se eu fosse filha dela. Ela me chama para jantar com eles, me dá roupas, me abraça toda vez que me vê chegando e sempre diz: "Eu não sei o que seria da gente sem você, Olivia. Você já é parte da família." O Sr. Harrison é diferente. Ele quase não fala comigo. Às vezes eu passo pelo escritório e ele levanta os olhos dos papéis. Me observa por alguns segundos com uma expressão que eu nunca consegui entender, e depois volta ao que estava fazendo sem dizer nada. Eu nunca liguei muito para isso. Achei que era só o jeito dele. Homens ricos costumam ser assim, frios, ocupados, distantes. Para mim estava tudo perfeito. O salário era ótimo. As crianças me adoravam. Eu tinha meu próprio quarto na casa, e a senhora Harrison me tratava melhor do que a minha própria mãe. Até quinta-feira passada, as crianças estavam na escola. A senhora Harrison tinha saído para um evento, e o Sr. Harrison estava viajando a trabalho. Eu estava sozinha na casa, arrumando o quarto de brinquedos quando a bola do Ethan saiu rolando e foi parar debaixo da mesa da senhora Harrison. Me abaixei para pegar. Quando puxei a bola, acabei esbarrando sem querer em uma gaveta que já estava meio aberta. A gaveta abriu completamente. Dentro, havia uma pasta vermelha. Eu sei que não devia ter aberto. Eu sei, mas nela estava escrito meu nome. Olivia Parker, meu nome completo. Senti minhas mãos começarem a tremer. Mesmo assim, eu abri. A primeira coisa que vi foi uma foto minha, bebê. Reconheci na hora. Era a mesma foto que minha mãe tinha guardada em casa. Eu com uns 6 meses, usando um vestido amarelo com flores, deitada sobre uma coberta clara. Mas aquela cópia tinha algo escrito atrás, com a letra elegante da senhora Harrison, dia 1. Finalmente encontrei. Meu coração disparou. Debaixo da foto havia mais coisas. Documentos meus. Minha certidão de nascimento. Uma cópia de um registro escolar de quando eu tinha 10 anos. Um papel médico de quando eu fiquei doente quando era criança. E também um recorte antigo de jornal, da cidade onde eu cresci. Com uma foto da minha mãe em um mercado. No fundo da pasta, havia um caderno pequeno, de capa preta. Eu abri. E o que li na primeira página me fez perder o ar. 3 de março. A menina tem os mesmos olhos, a mesma forma da boca, a mesma marca de nascimento no pulso esquerdo. Não há dúvida. É ela. Eu fechei o caderno na hora. Fiquei ajoelhada no chão, com o coração batendo forte demais, como se fosse sair pela garganta. É ela. Mas quem? Por que a senhora Harrison tinha um arquivo completo sobre mim desde que eu era bebê, se eu só conhecia ela há 4 anos? Ou será que eu estava errada esse tempo todo? Guardei tudo exatamente como estava, fechei a gaveta e subi para o meu quarto. Sentei na cama e comecei a lembrar de coisas que antes não pareciam importantes, mas que agora faziam sentido. Na entrevista de emprego, por exemplo, tinham várias meninas esperando, todas mais preparadas que eu, com experiência, certificados, recomendações. Eu tinha 19 anos e só sabia cuidar dos meus primos. Mesmo assim, ela me escolheu. Eu lembro que quando entrei na sala, a senhora Harrison ficou me olhando, e os olhos dela encheram de lágrimas. Na época, achei que ela estava tendo um dia difícil, mas agora, eu acho que ela estava me reconhecendo. Na primeira semana, ela me fez perguntas estranhas, perguntas que não eram comuns para uma entrevista de babá. Oh, sua mãe ficava doente quando você era pequena? Seu pai... O que aconteceu com ele? E antes de terminar, ela perguntou: "Você tem alguma marca de nascimento?" Aquilo me deixou desconfortável na hora. Mesmo assim, mostrei. Uma mancha no meu pulso esquerdo. Ela tocou com cuidado, como se estivesse confirmando algo. Depois me abraçou forte demais. "Desculpa, você me lembra muito alguém." Ela nunca disse quem. Mas agora, tudo isso tem um sentido diferente. Um sentido que me dá medo. Porque o pior não era só o que estava naquela pasta. Era tudo o que já tinha acontecido, e que eu escolhi ignorar porque confiava nela. Mas não era só o caderno. O pior eram as coisas que já tinham acontecido, e que eu simplesmente ignorei. Como no meu primeiro aniversário naquela casa. A senhora Harrison me deu um colar de ouro com uma medalha com a letra O. Ela disse que era porque eu era muito importante para a família. Eu fiquei feliz na hora. Mas 2 meses depois, eu vi uma foto antiga na sala. Era a senhora Harrison mais jovem, segurando um bebê recém-nascido, e no pescoço dela estava o mesmo colar, exatamente o mesmo, com a mesma medalha. Eu lembro que perguntei na hora:
Quem é esse bebê? O sorriso dela desapareceu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e depois respondeu. Foi alguém que eu perdi há muito tempo, e mudou de assunto. Naquele momento, achei estranho, mas não insisti. Hoje, eu queria ter insistido. Também tinha o Sr. Harrison. Ele quase nunca falava comigo, mas uma noite tudo mudou. Eu estava indo ao banheiro, e passei pela porta do escritório dele. A luz estava apagada, mas ele estava lá dentro, sentado com um copo na mão, olhando para alguma coisa. Eu não consegui ver o que era, mas percebi que ele estava chorando, em silêncio. Quando ele percebeu que eu estava ali, se levantou rápido e guardou o que estava olhando dentro da gaveta. Depois passou a mão no rosto e disse: Você não deveria estar acordada a essa hora. Mas a forma como ele me olhou, aquilo não era só irritação, era culpa. Uma culpa pesada, algo que ele carregava há muito tempo. Nos dias seguintes, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas não consegui. Toda noite, quando todo mundo dormia, eu descia até o escritório e abria aquela pasta de novo. Eu li tudo, cada folha, cada anotação, cada data. E quanto mais eu lia, pior ficava. A senhora Harrison estava me procurando desde que eu nasci. Ela sabia onde minha mãe tinha morado. Sabia que ela tinha se mudado várias vezes. Sabia que ela estava fugindo. Uma das anotações dizia: Ela mudou de cidade de novo. Sempre foge quando estamos perto. Meu estômago revirou. Outra dizia: Não posso forçar. Se eu fizer isso, ela vai fugir como a mãe. Minha respiração ficou pesada. E então, eu li a anotação que mudou tudo. 15 de junho. Encontrei uma forma de trazê-la de volta. Vou fazer parecer coincidência. Ela precisa achar que foi escolha dela. Eu parei de respirar por um segundo. O anúncio de emprego. A entrevista. Nada daquilo foi por acaso. Ela me trouxe para aquela casa. Planejou tudo. Naquela noite, eu não consegui esperar. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Já era tarde. Quase 11 horas. Ela atendeu com voz de sono. Filha, aconteceu alguma coisa? Eu fui direto ao ponto. Mãe, você conhece alguém com o sobrenome Harrison? O silêncio do outro lado foi longo demais. Mãe, você tá aí? Quando ela respondeu, a voz dela estava diferente, tensa, assustada. Olivia, o que você encontrou? Meu coração disparou. Nada, eu só vi o nome em um papel. Ela respirou fundo, e então disse com a voz tremendo: Você precisa sair dessa casa. Agora, eu senti meu corpo gelar. O quê? Mãe, você tá me assustando. Ela começou a chorar. Eu te tirei de lá por um motivo, e se ela te encontrou, então já é tarde demais. Do que você tá falando? Essa mulher não é quem você pensa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que ela fez? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse: Eu não posso falar isso por telefone, mas ela destruiu seu pai. Meu coração parou. Meu pai, aquele que, segundo ela, tinha ido embora. Como assim destruiu? Você sempre disse que ele foi embora. Ela começou a chorar mais forte. Eu menti. Eu precisei mentir. Minha cabeça começou a girar. Mãe, o que tá acontecendo? Mas ela só repetia. Sai dessa casa, por favor, antes que seja tarde. A ligação caiu logo depois. Eu fiquei olhando pro celular, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, a senhora Harrison voltou para casa como se nada tivesse acontecido, sorrindo, carregando sacolas. Quando me viu, veio até mim e me abraçou, como sempre. E me entregou uma caixa. Dentro, tinha um vestido, amarelo, com flores, igual ao da foto de bebê. Ela sorriu e disse: Sempre soube que essa cor ficava linda em você. Um arrepio passou pelo meu corpo. Eu olhei para ela, tentando encontrar alguma coisa errada, algum sinal. Mas só vi carinho, e aquilo me confundiu ainda mais, porque ou minha mãe estava mentindo, ou aquela mulher era muito boa em fingir. Naquela tarde, enquanto as crianças dormiam, a senhora Harrison sentou comigo no jardim, ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse: Olivia, eu tive uma filha antes do Ethan e da Lily. Meu coração disparou. O que aconteceu com ela? Ela olhou para frente, com os olhos cheios de lágrimas. Tiraram ela de mim. Eu senti o ar faltar. Quem? Ela demorou para responder. O pai dela. Meu corpo inteiro ficou tenso. Então ela me olhou diretamente e disse bem devagar: Eu encontrei ela. Naquele momento, eu entendi.
mas não tive coragem de dizer nada. Nem de confirmar, nem de negar. Só fiquei ali, sentindo que o chão estava sumindo. Naquela noite, eu esperei todo mundo dormir. Desci até o escritório mais uma vez. Eu precisava da verdade completa. A verdade que ia me dizer em quem acreditar. Na minha mãe, que disse que fugiu para me proteger. Ou nela, que dizia que me arrancaram dos braços dela. Abri a pasta vermelha de novo. E fui direto até o fundo. Foi quando encontrei um envelope, com um aviso escrito à mão. Não abrir. Era a letra do Sr. Harrison. Meu coração disparou, mas mesmo assim, eu abri. Dentro, só tinha uma folha. E quando eu li, eu finalmente entendi tudo. Minhas mãos estavam tremendo quando eu abri aquele envelope. Eu já sentia que o que estava ali dentro ia mudar tudo. Tinha só uma folha. Nada mais. Eu respirei fundo e comecei a ler. Era uma declaração. Não tinha termos difíceis, mas dava para entender o suficiente. Era um acordo entre o Sr. Harrison e a minha mãe. Meu coração começou a bater mais rápido. Dizia que minha mãe tinha levado uma criança sem autorização. A criança era eu. E que, em troca de não ir atrás dela, o Sr. Harrison tinha aceitado uma condição. Eu parei de respirar por um segundo. Continuei lendo. Minha mãe prometeu desaparecer. Sumir completamente. Nunca mais tentar contato. Nunca deixar que eu soubesse a verdade. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não fazia sentido. Minha mãe sempre disse que meu pai tinha ido embora. Que ele tinha abandonado a gente. Mas ali, dizia outra coisa. Dizia que houve uma briga. Que ele não queria me entregar. Que ele tentou impedir. E então, tinha a última parte. A que fez meu estômago virar. Se a criança for encontrada novamente, o acordo deixa de existir. Eu fiquei parada, olhando para a folha, sem conseguir pensar direito. Então, era isso. Minha mãe não fugiu por medo. Ela fugiu comigo. E o Sr. Harrison deixou, mas não porque quis. E a Sra. Harrison nunca aceitou. Senti minhas pernas ficarem fracas. Sentei no chão do escritório. Tudo que eu acreditava estava errado. Minha mãe mentiu para mim a vida inteira. Mas, por quê? Levantei devagar, guardei a folha de volta no envelope e deixei tudo como estava. Mas dessa vez, eu sabia. Eu não podia mais fingir. Na manhã seguinte, eu não conseguia agir normalmente. Cada vez que a Sra. Harrison falava comigo, eu ficava tentando enxergar algo além, algo que mostrasse quem ela realmente era, mas ela continuava igual. Carinhosa, atenciosa. Como sempre, aquilo me confundia mais ainda, porque não parecia uma pessoa ruim. Mas minha mãe estava com medo, medo de verdade. Naquela tarde, eu tomei uma decisão. Esperei a Sra. Harrison ficar sozinha, e fui até ela. Meu coração estava acelerado, minhas mãos suavam. Mas eu precisava perguntar. E posso falar com você? Ela sorriu. Claro, Olivia. Sentamos no jardim, o mesmo lugar do dia anterior. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia como começar. Mas então, falei. Eu preciso saber a verdade. O sorriso dela desapareceu na hora. Sobre o quê? Engoli seco. Sobre mim. Ela ficou me olhando, sem dizer nada. Então eu continuei. Eu encontrei a pasta. O rosto dela mudou completamente. Os olhos encheram de lágrimas na mesma hora, mas ela não pareceu surpresa. Só cansada. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Meu coração apertou. Por que você tem aquilo tudo? Ela respirou fundo. E disse, porque eu nunca parei de te procurar. Senti o ar faltar. Então, é verdade? Minha voz saiu quase falhando. Eu sou sua filha? Ela não respondeu na hora, mas o silêncio dela já dizia tudo. As lágrimas começaram a cair. Eu fui obrigada a te deixar, Olivia. Meu peito apertou. Obrigada por quem? Ela hesitou. E então disse, pelo seu pai. Meu coração travou. Isso não faz sentido. Minha mãe disse que ele foi embora. Ela fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse. Ela mentiu. Eu senti raiva subir. Então você tá dizendo que minha mãe me roubou? Ela não respondeu direto, mas disse, ela te levou, sem me dar escolha. Minhas mãos começaram a tremer. Por quê? Ela olhou pra mim. E dessa vez havia algo diferente, algo mais pesado. Porque ela achava que estava te protegendo. Meu corpo inteiro gelou. De você? Ela não respondeu. E isso foi pior do que qualquer resposta. Fiquei em silêncio, tentando entender.
Mas nada fazia sentido completo. O que você fez com o meu pai? Minha voz saiu mais firme dessa vez. Ela desviou o olhar e demorou para responder. Isso não é algo que eu posso te explicar assim. Meu coração apertou. Mas é verdade? Alguma coisa aconteceu com ele? Ela respirou fundo e disse, quase sussurrando, sim. Aquilo foi como um soco. O quê? Ela me olhou de novo, com os olhos cheios de lágrimas. Ele tentou te levar de mim. Meu corpo travou. E o que você fez? Ela não respondeu, mas eu vi. Eu vi no rosto dela, na forma como ela desviou o olhar. Na culpa, na dor. Naquele silêncio, eu entendi. E naquele momento, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti medo dela. Depois daquela conversa, eu não consegui mais olhar para a Sra. Harrison da mesma forma. Antes, tudo nela parecia carinho. Agora, parecia controle. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, tentando juntar todas as peças. Minha mãe fugiu comigo. Disse que era para me proteger. A Sra. Harrison disse que eu fui tirada dela. E o Sr. Harrison claramente escondia alguma coisa. Mas o pior de tudo era uma pergunta que não saía da minha cabeça. Do que exatamente minha mãe estava me protegendo? Na manhã seguinte, eu tomei outra decisão. Eu precisava ouvir a história completa. Mas não daquela casa. Não olhando para a cara da Sra. Harrison. Eu precisava falar com a minha mãe, pessoalmente. Sem telefone, sem interrupção, sem medo. Esperei todo mundo sair. Peguei minhas coisas sem fazer barulho e fui embora. Durante o caminho, minhas mãos não paravam de suar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Eu não sabia o que ia encontrar, mas sabia que precisava ir até o fim. Quando cheguei, minha mãe abriu a porta, e no momento em que me viu, o rosto dela mudou completamente. Olivia, você não devia ter vindo. Aquilo já me deixou alerta. Eu preciso saber a verdade. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela olhou ao redor, como se tivesse medo de alguém ouvir, e me puxou para dentro. Você ficou lá? Fiquei. Ela fechou os olhos por um segundo. Então ela já falou com você? Falou. Silêncio. Pesado. Eu dei um passo para frente. Mãe, o que aconteceu com meu pai? Ela começou a chorar na hora. Mas dessa vez, eu não recuei. Eu preciso saber. Ela demorou alguns segundos, respirou fundo, e então falou. Ele não foi embora. Meu coração apertou. Então por que você disse isso a vida inteira? Ela passou a mão no rosto. Porque era mais fácil do que te contar a verdade. Meu estômago virou. Qual verdade? Ela me olhou direto e disse, ele tentou fugir com você. Meu corpo travou. Fugir? De quem? Ela respondeu sem hesitar. Daquela mulher. Senti um arrepio subir pela minha coluna. Por quê? Minha mãe demorou para responder, mas quando falou, a voz dela estava carregada. Porque ele descobriu quem ela realmente era. Meu coração disparou. E quem ela é? Minha mãe engoliu seco e disse, uma pessoa que não aceita perder. Aquilo não respondeu nada. Só piorou tudo. Mãe, para de falar assim. Me fala o que aconteceu. Ela respirou fundo. E então, falou. E eles começaram a brigar muito depois que você nasceu. Por quê? Porque ela mudou. Meu corpo ficou tenso. Como assim mudou? Ela não deixava ninguém chegar perto de você. Nem ele. Meu coração começou a acelerar. Nem o próprio pai? Principalmente ele. Fiquei em silêncio, tentando processar. Ele começou a ter medo. Minha respiração ficou pesada. Medo de quê? Ela hesitou, mas respondeu. De você crescer presa. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Então ele tentou me levar? Sim, meu coração apertou. E você? Ela desviou o olhar. Eu ajudei. Aquilo me pegou de surpresa. Você ajudou ele? Sim. Então por que você fugiu sozinha comigo? Ela começou a chorar de novo. Mais forte. Porque ele não conseguiu ir com a gente. Meu corpo inteiro gelou. O que aconteceu com ele? Ela ficou em silêncio. Mas eu não aguentei. Mãe. O que ela fez? Minha mãe começou a tremer. Ele nunca mais voltou. O mundo pareceu parar. O que isso significa? Ela me olhou, com os olhos cheios de medo. Significa que depois daquela noite, eu nunca mais vi seu pai. Meu coração disparou. Você acha que ela... Minha voz travou. Minha mãe não respondeu, mas o silêncio dela disse tudo. Eu senti um peso enorme no peito. Então você fugiu comigo. Pra te tirar de lá. E nunca me contou nada. Ela chorou.
Eu achei que tinha acabado. Minha respiração estava descontrolada, mas não acabou. Não, silêncio. Pesado. Ela me encontrou. Minha mãe assentiu devagar. E agora? Você entende por que eu tenho medo? Eu fiquei parada, sem saber o que sentir, porque agora eu tinha duas versões, e nenhuma delas parecia completa. Mas uma coisa era certa: alguém estava escondendo algo, e eu ainda não sabia quem. Depois de sair da casa da minha mãe, eu fiquei um tempo parada dentro do carro, sem ligar, sem pensar direito, só tentando respirar. Tudo o que eu acreditava sobre minha vida não fazia mais sentido. Meu pai não tinha ido embora. Minha mãe tinha mentido. E a senhora Harrison talvez fosse muito mais perigosa do que eu imaginava, mas ainda tinha algo errado. Algo que não encaixava. Se ela realmente tinha feito algo com meu pai, por que me trouxe de volta? Por que esperar tantos anos? Por que me tratar com tanto carinho? Aquilo não batia. E foi aí que eu entendi uma coisa. Eu ainda não tinha toda a verdade. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu precisava voltar. Voltar para a casa dos Harrison. Mas dessa vez, não como antes. Dessa vez, eu ia prestar atenção em tudo. Quando cheguei, já era fim de tarde. Assim que entrei, a senhora Harrison veio até mim. Ela parecia aliviada. Onde você estava? Eu fiquei preocupada. Aquilo me pegou de surpresa. Preocupada. De verdade. Eu forcei uma expressão normal. Fui resolver umas coisas. Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender algo, mas depois sorriu. Tá tudo bem agora? Eu hesitei. Tá. Ela se aproximou e segurou meu braço, com cuidado. Se você precisar conversar, eu tô aqui. Meu peito apertou. Aquilo parecia sincero, e isso me deixava ainda mais confusa. Naquela noite, durante o jantar, eu observei tudo. O jeito que ela falava comigo, o jeito que olhava. Nada parecia falso, mas o Sr. Harrison estava estranho, mais quieto que o normal. E, em vários momentos, eu senti que ele evitava olhar para mim. Aquilo não era normal. Depois que as crianças dormiram, eu fiquei esperando. Sabia que precisava falar com ele. Sozinha, sem ela por perto. Esperei até ver a luz do escritório acender. Meu coração acelerou. Eu caminhei até lá, bati na porta. Posso entrar? Ele demorou alguns segundos para responder. Pode. Entrei devagar. Ele estava sentado, como sempre, mas parecia cansado, mais do que antes. Fechei a porta atrás de mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que eu falei. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ele me olhou. E eu vi. Medo. Sobre o quê? Respirei fundo. Sobre o meu pai. O rosto dele mudou na hora. Ele desviou o olhar. Passou a mão no rosto e demorou para responder. O que você quer saber? Minha voz saiu firme. O que aconteceu com ele? Silêncio. Pesado. Eu dei mais um passo. Minha mãe disse que ele nunca mais voltou. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse. E o que mais ela disse? Que ele tentou fugir comigo. Ele assentiu devagar. Isso é verdade. Meu coração acelerou. E depois? Ele demorou. Mas respondeu. Depois, deu errado. Meu corpo travou. Errado como? Ele levantou. Começou a andar pelo escritório, claramente nervoso. Você não devia estar envolvida nisso. Mas eu estou. Minha voz saiu mais alta. Isso é sobre mim. Ele parou, me olhou. E dessa vez, havia algo diferente. Culpa. Eu tentei impedir. Meu coração disparou. Impedir o quê? Ele engoliu seco. O que ia acontecer com ele? Senti o chão sumir. Então você sabia? Ele não respondeu. E isso já era uma resposta. O que ela fez com ele? Minha voz saiu quase falhando. Ele fechou os olhos. E disse, ela não queria perder você. Meu corpo inteiro gelou. Isso não responde. Ele abriu os olhos e disse finalmente. Seu pai tentou te levar embora no meio da noite. Minha respiração travou. E ela descobriu. Silêncio. Eles brigaram. Meu coração batia cada vez mais forte. Muito. Minhas mãos começaram a suar. E depois... Ele parou, como se não quisesse continuar. Depois o quê? Ele me olhou. Direto. E disse. Depois ele desapareceu. Senti como se tivesse levado um soco. Desapareceu? Sim. Você quer dizer o que com isso? Ele demorou, mas respondeu. Que ninguém nunca mais viu ele. Meu corpo ficou completamente frio. Nem você?
Ele não respondeu, e naquele momento, eu percebi. Ele sabia mais do que estava dizendo, muito mais. Dei um passo para trás. Minha cabeça estava girando. Vocês estão escondendo alguma coisa. Ele não negou. Só disse, você não está pronta para saber tudo. Aquilo me deu raiva. Eu já sei o suficiente. Ele balançou a cabeça. Não, você não sabe. Meu coração acelerou. Então me conta. Ele ficou em silêncio, e depois disse algo que eu não esperava. Você precisa perguntar para ela. Meu estômago virou. Por quê? Ele respondeu sem hesitar. Porque foi ela quem decidiu. Meu corpo travou. Decidiu. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Naquele momento, eu entendi. Ainda tinha uma parte da história que ninguém estava contando. E pela primeira vez, eu comecei a ter medo da resposta. Eu não consegui dormir naquela noite. A palavra que o Sr. Harrison disse não saía da minha cabeça. Ela decidiu. Mas decidiu o quê? O que exatamente aquela mulher tinha feito? E por que ninguém falava claramente? Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação estranha, como se alguma coisa fosse acontecer. Desci as escadas e encontrei a Sra. Harrison na cozinha como sempre, calma, sorrindo, como se nada tivesse mudado. Bom dia, Olivia. A voz dela era suave, normal, mas agora, aquilo me incomodava. A gente precisa conversar. Ela parou na hora. O sorriso desapareceu devagar. Sobre o quê? Eu respirei fundo, sobre tudo. Silêncio. Ela me olhou por alguns segundos, e então disse, tá na hora mesmo. Meu coração acelerou. Ela apontou para a sala. Vamos sentar. Sentamos uma de frente para outra. Meu corpo estava tenso, minhas mãos suando, mas eu não ia recuar. Eu já falei com a minha mãe. O olhar dela mudou na hora, mas ela não pareceu surpresa. Eu imaginei. E falei com ele também. Ela fechou os olhos por um segundo. Então você já sabe. Minha voz saiu firme. Não, eu sei pedaços. E isso é o pior. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Eu quero a verdade inteira. Ela respirou fundo. E pela primeira vez desde que eu conhecia ela, pareceu fraca. A verdade não é simples, Olivia. Eu não preciso que seja simples. Eu preciso que seja verdadeira. Silêncio. Pesado. Ela passou a mão no rosto, como se estivesse se preparando. E então começou. Seu pai não era uma pessoa fácil. Meu coração apertou. Como assim? Ele queria controlar tudo. Aquilo me lembrou algo. Mas eu fiquei quieta. Ela continuou. Quando você nasceu, ele ficou diferente. Diferente como? Ela me olhou e respondeu. Obcecado. Meu corpo ficou tenso. Comigo? Com você. Meu estômago virou. Ele não deixava ninguém chegar perto. Aquilo bateu com o que minha mãe disse, mas invertido. Nem eu. Meu coração disparou. Você tá dizendo que ele era o problema? Ela respondeu sem hesitar. Sim, silêncio. Ele dizia que eu não sabia cuidar de você. Minha respiração ficou pesada. Que eu ia te machucar. Aquilo me deu um arrepio. E aí? Ela demorou. Mas continuou. As coisas começaram a piorar. Como? Ela desviou o olhar. Brigas, gritos, noites sem dormir. Meu peito apertou. Até que ele decidiu fugir com você. Meu corpo travou. E você descobriu. Ela assentiu. Sim. E o que você fez? Ela ficou em silêncio, por alguns segundos. Mas dessa vez, eu não desviei o olhar. Eu impedi. Meu coração disparou. Como? Ela respirou fundo e disse, eu chamei ajuda. Aquilo não me convenceu. Que tipo de ajuda? Ela não respondeu direto. Pessoas que podiam parar ele. Meu corpo inteiro gelou. Parar? Como? Ela finalmente me olhou e disse, ele não podia ir embora com você. Silêncio. Pesado. E depois? Minha voz saiu mais baixa. Ela demorou. Mas respondeu. Depois... Tudo saiu do controle. Meu coração disparou. O que isso significa? Ela fechou os olhos. E disse. Significa que eu perdi ele. Aquilo me deu um choque estranho. Perdeu? Ou fez ele desaparecer? Ela abriu os olhos. E dessa vez, havia dor de verdade ali. Você acha que eu faria isso? Eu não respondi. Porque eu não sabia. E ela percebeu. Isso doeu nela. Eu vi. Eu amava seu pai. Minha respiração travou. Mas eu amava você mais. Silêncio. E eu não ia deixar ninguém te levar de mim. Meu coração batia tão forte que doía. Nem ele. Ela não negou.
E aquilo falou mais alto do que qualquer resposta. Então minha mãe fugiu. Porque ela tinha medo de você. Ela não respondeu, mas dessa vez, o silêncio não parecia defesa. Parecia arrependimento. Eu me levantei devagar. Minha cabeça estava girando. Eu ainda não sei em quem acreditar. Minha voz saiu fraca. Ela também levantou. Eu sei. Mas eu sei de uma coisa. Ela ficou em silêncio. Esperando. Alguém tá mentindo. Meu coração apertou. E eu vou descobrir quem. Ela me olhou e disse algo que me deu um arrepio. Só toma cuidado com o que você vai encontrar. Meu corpo inteiro gelou. Por quê? Ela respondeu bem baixo. Porque às vezes, a verdade não protege ninguém. Depois daquela conversa, eu não consegui ficar naquela casa como se nada tivesse acontecido. As palavras dela ficaram na minha cabeça o tempo todo. A verdade não protege ninguém. Aquilo não parecia um aviso. Parecia um medo. Naquela noite, eu esperei todo mundo dormir, mas dessa vez eu não fui até a pasta. Eu fui até o quarto deles. Meu coração estava disparado. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu também sabia que, se existia mais alguma coisa escondida, estava ali. Entrei devagar. O quarto estava escuro, silencioso. Comecei a olhar em volta, tentando não fazer barulho. Abri a primeira gaveta. Nada. A segunda, roupas. A terceira, papéis. Meu coração acelerou. Comecei a mexer devagar. Até que encontrei algo diferente. Uma caixa pequena. Fechada. Sem etiqueta. Minhas mãos começaram a tremer. Abri. Dentro. Tinha várias fotos. Antigas. Peguei a primeira. Era a senhora Harrison, mais jovem, segurando um bebê. Eu. Meu estômago apertou. Mas não era isso que me chamou a atenção. Era o que vinha depois. Outra foto. O Sr. Harrison, segurando o mesmo bebê. Mas o jeito dele era diferente. Tenso. Distante. Como se estivesse desconfortável. Continuei olhando. Mais fotos. Até que encontrei uma que me fez parar. Era a minha mãe. Mais nova. Na mesma casa. Com a senhora Harrison. As duas juntas. Sorrindo. Meu coração disparou. Elas se conheciam. Muito antes de tudo. Minhas mãos começaram a suar. Continuei olhando. E então encontrei a última coisa. Um papel dobrado. Diferente do resto. Eu abri. E comecei a ler. Era uma carta. Escrita pela minha mãe. Endereçada à senhora Harrison. Minha respiração travou. Eu não posso deixar você fazer isso com ela. Meu coração disparou. Continuei lendo. Você não vê o que está fazendo. Você está igual a ele. Meu corpo inteiro gelou. Igual a ele? Continuei. Eu tentei ignorar. Tentei acreditar que você ia parar, mas não parou. Minhas mãos tremiam. Você não deixa ninguém chegar perto dela. Nem o próprio pai. Meu coração acelerou. Aquilo era exatamente o que a senhora Harrison tinha dito. Mas ao contrário, continuei lendo. Se eu não tirar ela daqui, você vai destruir essa criança. Meu corpo travou. Eu sei que você vai me odiar, mas eu prefiro isso do que ver ela crescer assim. Minhas mãos estavam geladas. E então, a última parte. A culpa não é sua. Eu sei o que você passou, mas isso não te dá o direito de fazer o mesmo com ela. Eu parei. Minha cabeça começou a girar. Fazer o mesmo. O que isso significava? Dobrei a carta devagar. Mas naquele momento, tudo mudou. Porque, agora, as peças começaram a encaixar. Minha mãe não era uma estranha. Ela fazia parte da vida deles. Ela viu o que estava acontecendo e decidiu me tirar de lá. Não por vingança, não por impulso, mas porque ela acreditava que eu precisava sair. Meu coração apertou. Mas ainda tinha uma coisa, a pior de todas. E o meu pai? Porque ninguém estava dizendo o que realmente aconteceu com ele. Foi então que eu ouvi um barulho. Passos. Meu corpo travou. A porta abriu. A luz acendeu. E eu congelei. A senhora Harrison estava parada ali, me olhando. Em silêncio. Os olhos dela foram direto para a caixa aberta, depois para a carta na minha mão, e então, para mim. O silêncio ficou pesado, até que ela falou. Você encontrou. Minha garganta travou. Você mentiu para mim. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela não respondeu na hora. Só entrou no quarto e fechou a porta atrás dela. Eu não menti. Aquilo me deu raiva. Minha mãe conhecia você. Sim, ela trabalhava para você. Sim, meu coração disparou. Então por que você nunca disse isso? Ela me olhou e respondeu. Porque eu sabia que você ia acreditar nela. Aquilo me confundiu.
E por que eu não acreditaria? Ela deu um passo mais perto. Porque você ainda não sabe tudo. Meu corpo ficou tenso. Então me conta. Silêncio. Ela respirou fundo e disse: Sua mãe não te salvou. Meu coração travou. O quê? Ela continuou. Ela te levou, mas não foi só para te proteger. Minhas mãos começaram a tremer. Então foi porque ela me olhou direto e disse algo que eu não esperava, porque ela também estava com medo dele. Meu mundo parou. Do meu pai? Sim. Minha cabeça começou a girar, mas ela disse que você... Ela disse o que precisava dizer. Silêncio. Pesado. Então você tá dizendo que... Minha voz falhou. Meu pai era o problema? Ela não respondeu na hora, mas disse: ele não era quem você acha que era. Meu coração batia forte demais. Então, o que aconteceu com ele? Ela ficou em silêncio, por tempo demais. E foi aí que eu entendi. Ainda tinha uma última verdade, a mais pesada de todas. E ninguém queria dizer. O silêncio dela estava me sufocando. Eu já sabia que o que vinha agora ia mudar tudo. O que aconteceu com ele? Minha voz saiu mais baixa dessa vez, mais firme. Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. E então disse: seu pai não desapareceu. Meu coração travou. Então onde ele está? Ela respirou fundo e respondeu: ele morreu. O mundo pareceu parar. Eu senti como se tivesse perdido o equilíbrio. Como? Minha voz falhou. Ela desviou o olhar por um segundo, mas respondeu: naquela noite. Meu corpo inteiro gelou. Na noite em que ele tentou fugir comigo, ela assentiu devagar. Sim, minhas mãos começaram a tremer. O que aconteceu? Ela demorou, mas dessa vez... não desviou. Ele entrou no quarto no meio da noite. Minha respiração ficou pesada. Te pegou no colo e tentou sair sem fazer barulho. Meu coração disparou. Mas eu acordei. Silêncio. E nós brigamos. Meu estômago virou. Ele não queria me ouvir. Minha respiração travou. Ele dizia que você não podia crescer ali. Aquilo bateu com o que minha mãe disse. Mas, de novo, invertido. Ele estava fora de controle. Minha cabeça girava. E então, ela fechou os olhos por um segundo. Como se revivesse aquilo. Ele me empurrou. Meu coração acelerou. Eu caí. Silêncio. E ele saiu correndo com você. Meu corpo travou. E depois? Minha voz saiu quase inaudível. Ela abriu os olhos e disse: ele não chegou longe. Meu estômago afundou. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Houve um acidente. Meu coração disparou. Que tipo de acidente? Ela hesitou, mas respondeu: ele caiu. Caiu. De onde? Ela me olhou e disse: da escada. Silêncio. Pesado. Você tá dizendo que inteiro ficou frio. Ele morreu porque caiu? Ela assentiu. Sim, mas tinha algo errado. Algo que não encaixava. Isso não faz sentido. Minha voz saiu mais firme. Ela não respondeu. Você disse que chamou ajuda. Ela ficou em silêncio. Que tipo de ajuda? Nada. Quem estava lá naquela noite? Minha respiração ficou pesada. Ela demorou, mas respondeu: não importa mais. Aquilo me deu raiva. Importa pra mim. Silêncio. Eu dei um passo pra frente. Você viu ele cair? Ela hesitou. E esse pequeno detalhe foi tudo que eu precisava. Você não viu. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela não respondeu. Então como você sabe o que aconteceu? Ela respirou fundo. Porque foi o que me disseram. Meu coração disparou. Quem disse? Silêncio. Longo demais. E então... eu entendi. Ela não estava contando tudo. De novo. Você tá escondendo alguma coisa. Ela fechou os olhos. Como se estivesse cansada. Eu tô tentando te proteger. Aquilo me deu um nó no estômago. Todo mundo diz isso. Silêncio. Minha mãe disse isso. Eu disse isso. E no final, ninguém fala a verdade. Minha voz começou a falhar. Eu só quero saber o que aconteceu com o meu pai. Ela me olhou. E dessa vez, havia algo diferente. Medo, mas não de mim. De alguma coisa maior. Se eu te contar tudo... Ela parou. Você nunca mais vai olhar pra mim do mesmo jeito. Meu coração apertou. Eu já não olho. Silêncio. Pesado. Ela respirou fundo. Mas antes que pudesse falar... a porta se abriu. O Sr. Harrison entrou. Parou no meio do quarto. Olhou pra mim
depois para ela, e disse: Chega. Meu corpo travou. Ela precisa saber. Minha voz saiu mais alta dessa vez. Ele balançou a cabeça. Não assim. Então como? Silêncio. Ele olhou para a esposa e disse algo que fez meu sangue gelar. Você já escondeu isso por tempo demais. Meu coração disparou. Escondeu o quê? Ninguém respondeu. Eu dei um passo para frente. O que vocês estão escondendo? Eles trocaram um olhar. Um daqueles olhares que dizem tudo sem palavras. E naquele momento, eu tive certeza. A verdade que eu tinha até agora ainda não era a real. E o pior, talvez ninguém ali fosse inocente. O silêncio tomou conta do quarto. Eu olhava para os dois, esperando alguém falar, mas ninguém falava. Meu coração estava acelerado. Eu quero saber agora. Minha voz saiu firme. O Sr. Harrison respirou fundo. Passou a mão no rosto e disse: Não foi um acidente. Meu corpo inteiro gelou. Olhei para a Sra. Harrison. Ela fechou os olhos, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Então o que foi? Minha voz falhou. Ele demorou alguns segundos, mas respondeu. Uma briga saiu do controle. Meu coração disparou. Entre quem? Silêncio. Entre eles dois? Ele balançou a cabeça. Não. Meu estômago afundou. Então entre quem? Ele me olhou direto e disse: Entre ele e outra pessoa. Minha respiração travou. Quem? Silêncio. Eu dei um passo para frente. Quem estava lá naquela noite? Ele hesitou, mas respondeu: Sua mãe. Meu mundo parou. O quê? Olhei para a Sra. Harrison. Ela não negou. Minha cabeça começou a girar. Minha mãe estava lá? Sim. Minha respiração ficou descontrolada, mas ela disse que... Ela não te contou tudo. Meu coração disparou. O que aconteceu? Silêncio. Pesado. Então, ele finalmente disse: Seu pai tentou fugir com você. Eu sei. A sua mãe ajudou. Aquilo eu já sabia. Mas ela voltou. Meu corpo travou. Voltou? Sim. Minha respiração ficou pesada. Por quê? Ele respondeu: Porque ela percebeu que não ia conseguir fugir sozinha. Meu coração acelerou. E então, ele continuou: Ela voltou para casa, para tentar te pegar de novo. Meu estômago virou. E encontrou ele. Silêncio. Eles começaram a discutir. Minha cabeça girava. Muito. E depois? Minha voz saiu quase inaudível. Ele olhou para a Sra. Harrison. Ela estava imóvel, sem reação. Ele disse que ia levar você de qualquer jeito. Meu coração disparou. E sua mãe entrou no meio. Meu corpo travou. Para proteger ele, para proteger você. Silêncio. Pesado. E então, ele empurrou ela. Meu coração parou. O quê? Ele perdeu o controle. Minha respiração ficou curta, e sua mãe caiu. Meu corpo inteiro gelou. E aí? Minha voz tremia. Ela levantou e reagiu. Silêncio. Como? Ele hesitou, mas respondeu. Empurrou ele de volta. Meu coração disparou. E... Ele fechou os olhos por um segundo e disse: Ele caiu da escada. O mundo pareceu parar. Minhas pernas ficaram fracas. Não. Minha voz saiu baixa. Isso não pode. Mas ele continuou. Quando chegamos, ele já estava no chão. Meu corpo travou. Vocês chegaram? Ele assentiu. Sim. Minha cabeça girava. Vocês viram tudo? Não. Silêncio. Mas vimos o suficiente. Meu coração apertou. E minha mãe? Ele respondeu. Ela entrou em choque. Minha respiração ficou pesada. Ela achou que tinha matado ele. Meu corpo inteiro gelou. E vocês deixaram ela fugir. Silêncio. Ele não negou. Por quê? Minha voz saiu mais alta. Porque, naquele momento, ele olhou para a Sra. Harrison e disse: Ninguém ali era inocente. O quarto ficou em silêncio, pesado. Minha cabeça estava girando. Tudo estava se encaixando. De um jeito que eu não queria. Minha mãe não era só vítima. A Sra. Harrison não era só culpada. Meu pai também não era quem eu achava. Eu dei um passo para trás, sem ar. Então, a verdade... Minha voz falhou. A verdade é que todo mundo mentiu para mim. Ninguém respondeu. Porque não precisava. Eu olhei para a Sra. Harrison. Ela estava chorando, mas não disse nada. Olhei para o Sr. Harrison. Ele parecia destruído, mas também em silêncio. E naquele momento, eu entendi. Ninguém ali ia conseguir consertar aquilo. Nem explicar, nem justificar. Eu virei de costas e caminhei até a porta.
Olivia. Ouvi a voz dela atrás de mim, mas eu não parei. Eu passei a vida inteira sem saber quem eu era. Minha voz saiu baixa. E agora que eu sei, engoli seco. Eu queria não saber. Abri a porta. E saí. Sem olhar para trás. Parte 10. Final. Eu não voltei para aquela casa. Nem naquele dia, nem depois. Peguei minhas coisas no dia seguinte, enquanto ninguém estava lá. Deixei tudo arrumado, como se eu nunca tivesse existido ali. A senhora Harrison tentou falar comigo. Ligou várias vezes. Mandou mensagem, mas eu não respondi. Eu não conseguia, porque no fundo, eu sabia que ela me amava, mas também sabia que ela era parte daquilo tudo. Minha mãe também tentou. Queria me ver, explicar melhor, mas eu pedi tempo. Eu precisava respirar, precisava entender quem eu era, sem nenhuma das duas versões. Durante semanas eu fiquei sozinha, pensando, revivendo tudo, cada detalhe, cada mentira, cada pedaço da verdade. E aos poucos, eu comecei a aceitar. Meu pai não era um herói. Minha mãe não era totalmente inocente. E a senhora Harrison também não era um monstro. Eles eram pessoas que erraram, que perderam o controle, que tomaram decisões, achando que estavam fazendo o certo, mas que destruíram tudo no caminho. Inclusive a mim. Hoje, eu entendo por que minha mãe fugiu. Entendo por que a senhora Harrison nunca desistiu de me procurar. E entendo por que o Sr. Harrison nunca conseguia olhar nos meus olhos, porque todos eles carregavam culpa. E agora, eu também carrego. Mas não a culpa pelo que aconteceu, e sim por ter descoberto. Porque no fim, algumas verdades não libertam. Elas só quebram tudo o que você achava que era real e te obrigam a começar do zero, sozinha. E para você que assistiu até o final esse vídeo, muito obrigado. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, que a gente vai dar uma olhada sempre nos seus comentários. Muito obrigado.